Quando eu era pequena, ninguém falava a palavra câncer. Quando alguém era diagnosticado, diziam que a pessoa estava com aquela doença. E aquela doença era pesada, era forte. Como um atestado de óbito, porque realmente naquela época, muitas vezes, as pessoas não eram salvas. Elas amenizavam a dor com os remédios, duravam um pouquinho mais, mas infelizmente não acontecia. Com o tempo, as coisas foram mudando. A medicina, a ciência foi evoluindo, o mundo foi falando em prevenção, diagnóstico precoce. E a gratidão pela vida me fez querer fazer alguma coisa. Poder fazer algo pela nossa cidade. No começo, era acender a Avenida Brasil, a nossa principal avenida, cor-de-rosa, e os pontos turísticos. Falar sobre isso com a imprensa, a importância da prevenção. Fazer alguns exames de mamografia que depois seguiram pela rede pública. E fazer uma caminhada que chamasse a atenção do tema. E as coisas foram indo. E eu vou lhes contar por que uma cor virou uma flor, rosa. Os anos foram passando, 2011, 2012, 2013, as campanhas foram acontecendo, cada vez mais iluminando, cada vez mais felizes. Até que 2015, a campanha foi linda. Avenida, tudo certinho, as mamografias. Em outubro, passou, novembro, toca o telefone. Eu atendi. Alô, é a senhora que faz o Outubro Rosa? Aí eu falei, sim, sou eu. Ah, então é a senhora responsável por meu novembro estar negro. Aí eu falei, como assim? Aí ele falou, meu nome é Alcides. A minha esposa, Tânia, passou pela campanha, fez mamografia, deu um sinal, foi na rede pública, marcaram o exame para daqui meses. Ela acha que ela está com câncer. Nós brigamos, discutimos, ela pegou a mala, pegou o ônibus, foi 400 quilômetros da casa da mãe dela, me largou. Você que é culpada. Ai, eu falei, meu Deus, mas como? Espera aí, vou ver o que eu vou fazer. Desliguei, corri atrás para saber o que estava acontecendo. Aí falavam que iam resolver, que as coisas iam acontecer. Passaram 15 dias, toco o telefone de novo, era o Alcides. E aí, dona? Tá daquele jeito meu caso, só não fez nada. Eu falei, mas ainda assim, jura? Ele é. Eu falei, dá o telefone da Tânia. Liguei para a Tânia, fiz a Tânia voltar. Fomos fazer o exame particular, fomos no oncologista. Graças a Deus era uma calcificação, mas dali duas coisas aconteceram. Uma amizade e a outra era que naquele momento eu percebi que não podia só falar de prevenção, eu tinha que acompanhar. Então, passou uma nova etapa. E aí os anos foram surgindo, 2015, 2016, 2017. As histórias das flores, cada mulher diagnosticada, uma flor no jardim de amor. Cada uma com a sua beleza, com a sua história, com a sua leveza, com a sua guerra. Cada uma forte e cada uma muito especial. Eu vou contar hoje 3 histórias. A primeira era 2019, eu estava no meio da campanha das mamografias, apareceu a Lísia, uma moça bonita, inteligente. Ela estava diagnosticada há muitos meses. E quando ela veio, era impossível não olhar para ela e não ver o tanto daquele câncer que estava aparente naquela moça, que era tão magrinha. E ela pediu que pudesse levá-la para o tratamento. O tratamento, ela foi acolhida em Barretos, começou o tratamento, mas a gente sabia que era um triplo 3 negativo. Um câncer difícil, um câncer grave, dos mais graves de mama, e avançado. Aquilo seria um desafio. Como lidar com aquele momento? Aí, o tratamento foi evoluindo, horas ele regredia e horas ia, e a gente sabia, entre eu e ela, que aquilo era muito difícil. Nós tínhamos longas conversas, longos momentos. Até que a hora, quando ela falou para mim, Fer, a medicina não está conseguindo mais. Eu também não estou mais aguentando. E foi muito difícil passar por aquele momento mais uma vez. Até que ela virou para mim e falou, Fer, eu tenho pouco tempo de vida. E eu falei, Lísia, o que você quer fazer antes de partir? Ela falou que queria poucas coisas.
Ela tinha uma filha de 8 anos na época. Ela queria deixar as coisas em ordem para a filha. Ela queria comer um cachorro quente com molho de tomate. Ela queria experimentar bacalhau. Ela queria tomar um banho de cachoeira. O banho de cachoeira a gente não conseguiu. Mas ela voltou. Ela conseguiu deixar as coisas em ordem para a filha. Ali foi o dia do cachorro quente, que ela estava muito feliz. Nós fizemos na pandemia, com muito cuidado, mas com muito carinho e muita emoção. O bacalhau ela adorou. E antes dela partir, ela me pediu que ela sabia que o câncer dela, quando veio, ele estava já para tratamento, ele já estava avançado. Que ela não ia salvar mesmo. Mas que não deixasse de falar e de fazer e de dar esses passos pela vida. Que não deixasse que a vida dela não fosse em vão, que a vida dela fosse ecoando por cada vida que fosse salva dali para frente. E que eu pegasse mais força ainda na partida dela. E assim foi. A Lísia deixou saudades, mas ela deixou uma mensagem muito grande de vida, da importância do diagnóstico precoce e do tratamento rápido. Em seguida, a segunda história, a minha querida Ita. Ita faz os seus pastéis na barraquinha, diagnosticada numa campanha, curada. De repente veio a recidiva. A recidiva veio violenta, uma metástase. Uma paciente que ficou realmente num caso muito complicado. Era um câncer de garganta, um câncer de mama, um câncer de virilha, vários tumores. Aquela metástase era muito grande. E a Ita também estaria numa situação muito complicada. Mas como quem canta seus males espanta, além do tratamento, a Ita foi para o karaokê. 3 vezes por semana, soltar a sua voz. E ela cantava como um passarinho, enquanto ia tratando, ia cuidando, mas ela ia cantando. E a Ita, gente, ela está viva, linda, curada. Ela está prestes a se casar, noiva. E a Ita mostrou o quanto é importante o tratamento, mas a fé, a alegria, pôr para fora a esperança, ter vida dentro da gente. A gente nunca pode perder a esperança. Então a Ita trouxe mais uma nova etapa. A terceira foi a Cidinha, diagnosticada no início também. A Cidinha era um câncer triplo 3 negativo, aquele mesmo da Lísia, mas ela foi diagnosticada no início. Mas era um câncer difícil. A Cidinha queria muito viver, uma família linda. E a gente sabia que era difícil, mas que era viável, era possível. E muitas vezes foi um embate entre a medicina, entre a doença, mas entre indas e vindas, a Cidinha ficou curada. Foi muito difícil, foi duro, foi um embate, mas ela conseguiu. E ela estava muito feliz. Ela ia para a aula de yoga, ela ia para a nutrição, ela saía com as amigas. Ela era a vida. Até que um telefone tocou. E quando aquele telefone tocou, como se o chão estivesse caindo, abrindo, como um vendaval, dizendo que a Cidinha havia jogado sua vida fora por uma doença silenciosa chamada depressão. Como, meu Deus, nós conseguimos curar daquele câncer que era tão difícil. E como que a gente perde a Cidinha por uma doença silenciosa, no efeito colateral de um problema desses que ataca tanta gente? Como? Como? Naquele momento, eu entendi que não bastava só prevenir, acompanhar, mas nós tínhamos que unir o corpo e a mente, que falar das dores, falar das angústias, falar dos medos, ele tem que fazer parte do dia a dia, e ele tem que fazer parte da vida, que a gente tem que colocar isso para fora. E aí, os hospitais estão cheios de pacientes, lotados. Uma boa parte desses pacientes, eles têm umas doenças graves, mas a outra parte não, poderia estar vivendo outras coisas. O câncer é 5% genético hereditário, é 95% outras coisas, infecções que a gente não cuida, sedentarismo, tabagismo, o estresse.
As nossas atitudes, elas fazem a diferença. E aí, aquela caminhada, que lá no início era pequena, ela cada vez ficou maior, para comemorar a vida de tantas flores que foram passando pelo jardim da vida do Rosa do Bem, e por tantas milhares de vidas que foram tendo. E ela ficou cada vez mais linda, cada vez mais cheia de vida. Aquela camiseta, ela significa atitude de amor, ela significa explosão de passos que a gente tem vontade de falar, de viver, de acontecer, de pôr para fora. Aí, tudo mudou. O Rosa do Bem passou a enxergar que não era só curar, era transformar. A gente tem que sempre olhar para o todo. E nisso, eu pergunto para vocês, o que te falta para ser feliz? A gente tem, desses 95%, a gente tem que repensar. A gente tem que se dar a oportunidade. E a oportunidade que eu venho aqui falar hoje para vocês. Rasga o rascunho. Rasga, pica, joga fora. Joga na água corrente, joga em qualquer lugar, mas joga fora esse rascunho. Para de falar que quando eu tiver isso, quando eu fizer aquilo, quando não sei o quê. Não, gente. É hoje, enquanto você tem vida. Enquanto você acordou. Enquanto você está aí. Fala, eu te amo, para quem você ama todos os dias. Fala, abraça quem você ama, manifesta amor, viva amor, doe amor e receba, permita-se receber amor também. É sobre isso que é mais importante a gente fazer, porque a vida passa, mas as nossas atitudes e tudo que a gente faz é o que importa. Obrigada.